Boa noite, igreja. Foram abençoados? Amém. Eu vi o Daniel falando sobre relacionamento, falando sobre o noivo, né, sobre o casamento no altar. Me fez refletir uma breve reflexão que a gente fez no acampamento do ano passado. Quem estava no acampamento o ano passado? Levanta a mão. Poucas pessoas. Vou fazer a reflexão novamente, só para relembrar. Irmãos, imaginem vocês indo se casar, mesmo os que já estão casados, né? Quem está casado aqui? Amém, amém. Deus abençoe, viu? E quem quer casar? Amém. São poucos, gente. Poucos querem casar. Imagine vocês sendo o noivo ou a noiva, e dentro desse lugar, você pede em casamento a pessoa do sua companheira ou seu companheiro. Imagine pedindo a pessoa, ou a futura pessoa, imagine uma pessoa, quem não tem ninguém, imagine uma pessoa pedindo ela em casamento. Fulano, você quer casar comigo? Aí essa pessoa olha para você e fala assim: eu vou casar com você, mas tem alguns pontos. O ano tem 365 dias. Esses 365 dias, eu era noiva de um fulano de tal, alguns anos atrás. Eu gosto muito dele. Esses 365 dias, eu vou tirar 10 dias para ele. E eu também quase me casei com o outro fulano, ou a outra fulana, quem for a noiva. E nesse tempo eu vou tirar 15 dias para ela. Então de 365 dias vai ser 25 dias aí, você vai ficar com 340, os outros 25 eu vou tirar para essas duas pessoas, que são importantes para mim. Alguém aí topa isso? Eu estou perguntando para vocês, alguém de vocês toparia essa ideia? Aquele que topa, levanta a mão. Você, Pedro? Agora, gente, feche os olhos, por favor. Agora, imagine o noivo fazendo essa mesma pergunta para vocês. A gente não está falando de pecado, a gente está falando de santidade. A nossa santidade com Cristo. A gente tem 365 dias para o noivo. Como estão os nossos 365 dias com o nosso noivo, que a gente fez uma aliança com ele eterna? Como estamos caminhando com o nosso noivo? Eu acredito que muitos, existe um relacionamento antigo, existe uma dor do passado, existe uma angústia, uma amargura, um rancor, um peso, uma dificuldade de caminhar com Cristo. Jesus só quer estar ao seu lado, só quer estar na tua presença, só quer que você esteja com Ele. O Espírito Santo, Ele nos conduz a tudo. Ore no seu lugar aí, fale: Espírito Santo, venha. Eu tenho fardo, eu tenho peso, eu tenho falhas, eu tenho erros. Eu não consigo sair disso, eu não consigo me livrar disso. Assuma esse compromisso comigo, me ajuda a tirar isso, tira essa bagagem. Esvazia todo esse pecado, todo esse erro. Me torne, me transforme. Jesus está de braços abertos, irmãos. Amém? Pastor Flávio. Pastor Flávio, da Igreja Batista Missionária. É uma bênção em nossas vidas. O ano passado ele levou uma mensagem maravilhosa no nosso acampamento. Deus falou muito com a gente.
E a gente não podia deixar de trazê-lo para estar conosco. Vamos orar por ele? Pai, obrigado, Senhor, obrigado por essa oportunidade, obrigado por estar conosco. Senhor, te entregamos esse louvor para a tua honra e tua glória, Senhor, e te pedimos, ó Pai, que o teu Espírito Santo conduza a vida deste homem, Senhor Deus. Que o Senhor fale através da vida dele, fale aos nossos corações. Senhor, que possamos sair daqui diferente da forma que entramos, Senhor. E fica conosco no decorrer dessa noite, no dia de amanhã, e que a gente possa ser cada dia mais próximos de Ti, Senhor, santificados. Em nome de Jesus nós pedimos e te agradecemos. Amém. Benção. Obrigado, viu? Boa noite, queridos. Graça e paz a todos. Todo mundo bem? Animados? Benção. Prazer estar com vocês mais uma vez. Nossos irmãos da IBV, nossos irmãos da IBAN, nossos irmãos da IBG aqui do Granbury. Estive lá no retiro. Foi uma benção. É muito bom falar para jovens. Eu gosto muito de falar para jovem, porque nós podemos usar uma linguagem mais escrachada, né, Dimas? Então eu gosto muito de falar para jovens. Estou ali com alguns membros da nossa família IBAN também. Obrigado porque vieram, viu? Uma bênção que vocês estão com a gente hoje também. Como foi falado, eu sou Flávio, um jovem pastor. Estou aí há 6 anos no Ministério Pastoral e há 4 anos estou ali na nossa congregação, denominacionalmente. Ainda não somos uma igreja formada, somos uma congregação ali no bairro Bonfim. Então tem sido um desafio nós trabalharmos ali. Então lembrem-se da nossa igrejinha em suas orações, para que Deus possa nos abençoar, abrir visão, abrir campos, para que nós possamos estar ali ampliando o reino do nosso Deus. Queridos, quero que você, por gentileza, abra sua Bíblia na primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses. Primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses. E hoje eu quero conversar um pouquinho com você. Eu pediria para você, nos próximos 30 minutos, você ficasse conectado comigo. Eu sei que várias vão ser as oportunidades para você se distrair aí. Eu sei que muitas serão as pressões para você levantar e beber água, ir no banheiro. Mas eu pediria 30 minutos da sua atenção. Porque esse tema, querido, que foi proposto para nós nessa noite é um tema muito importante para nós. Ainda mais nós, jovens. E aqui já foi feita a estimativa, eu ia fazer a pesquisa Ibope aqui. Temos namorados, temos casados, temos aqueles que estão à espera do varão ou da varoa. Então, tudo isso nós vamos abordar hoje na nossa reflexão, com o tema santidade. Mas antes de nós entrarmos no tema propriamente dito, mas você já pode ter sua Bíblia aberta aí em 1 Tessalonicenses 4. Como foi dito aqui também, nós estamos como igreja pensando e refletindo a graça. E muitas vezes, irmãos, nós simplificamos muito essa palavra graça. Se eu perguntar para você, o que é graça? Alguém tem coragem de responder aí? O que é graça? Participa comigo. Favor imerecido. A maioria das vezes não está errado. Nós reduzimos essa palavra graça a um favor imerecido. Mas se nós formos olhar a Bíblia, para o contexto bíblico, a graça, ela vai mais além. A graça, ela é mais. Além de nos salvar, ela também nos dá um norte de como nós devemos viver. Segundo a carta de Paulo a Tito, você não precisa abrir, diz o seguinte: pois a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Ela nos instrui a renunciar à impiedade, aos desejos mundanos e a viver de maneira sensata e piedosa nessa era presente. Tito 2, 11 e 12. Ou seja, a graça, além de nos salvar, além de ser um favor imerecido de Deus, ela nos orienta a como nós devemos nos portar nessa vida, nessa era, onde nós vivemos. E como é o tema, refletindo a graça. Você tem refletido sobre essa graça? Ampliando esse tema, ampliando essa definição da palavra. Você tem refletido a graça de Jesus na sua vida? E essa graça, irmãos, entendendo que não é só para o porvir, entendendo que ela é para a nossa geração, para a nossa era.
nós precisamos dar uma resposta diante disso. E a nossa resposta diante disso, dessa graça, desse favor que nós merecemos, é vivendo uma vida de santidade. Hoje nós somos uma geração marcada pelos influencers, né? Hoje tem influência para tudo. Se você quiser saber a moda, você vai lá, digita, que ele vai te dar como eu devo me vestir para tal lugar. O linguajar, as músicas. Nós somos influenciados por esse meio. Mas nós fomos chamados não para ser influenciados, mas para nós influenciarmos as pessoas. Porque agora nós temos um influencer, um padrão. E esse padrão é Jesus. O nosso padrão de influência, irmãos, precisa e deve ser Jesus. Ele é o nosso modelo. Viver uma vida de santidade requer abrir mão do nosso eu, de quem nós somos, da nossa natureza pecaminosa e caída, como foi falado aqui. E ser santo, irmãos, é o padrão que Deus espera de nós. Sede santo, porque eu sou santo. E a palavra santo quer dizer separado. Você que já teve sua vida entregue a Jesus, você foi separado. Você foi separado. E quando nós decidimos entregar a nossa vida para Jesus, quando nós aceitamos a Jesus, o Espírito Santo passa a habitar agora dentro da gente. Você já parou para pensar sobre isso? Que você que já entregou sua vida a Jesus, o próprio Deus habita agora dentro de você. Refletindo sobre isso, como tem sido a nossa conduta. Refletindo que o próprio Deus agora, na pessoa do Espírito Santo, habita dentro de mim. O que é que eu tenho feito? Como é que eu tenho influenciado? Como eu tenho me portado? Irmãos, a palavra hoje, ela veio a semana toda mexendo com o meu coração. Porque falar para jovem, a gente tem liberdade. Eu falo, Deus, controla a nossa boca, controla a minha língua, porque tem hora que a gente precisa falar, precisa se acordar. Muitas vezes nós sabemos, mas não praticamos. O nosso modo de pensar, nosso modo de nos comportarmos, agirmos e reagirmos, precisa ser direcionado e influenciado pelo Espírito Santo de Deus que agora habita em nós. Santidade, irmãos, não tem a ver, antes de nós entrarmos no texto, eu vou entrar no texto, porque o texto é uma paulada na nossa cabeça hoje. Santidade não tem a ver com costumes, usos. Muitas pessoas atrelam a santidade ao modo de se vestir. E eu tenho, irmãos, confesso para você um pecado, que eu tenho uma certa mágoa ainda no meu coração. Certa vez eu fui pregar numa igreja da nossa denominação batista, e eu estava vestido, irmãos, de calça jeans e gola polo. Eu estava bem vestido. Não estava, irmão? O gola polo é bonitinho, né? Os homens aí. Irmão, estava na beca. E aí, irmãos, era uma consagração de uns missionários. Eu ainda era seminarista, estava prestes a passar para o concílio pastoral. E, irmãos, estava muito quente, estava muito calor. E quem me conhece sabe que eu não gosto de usar terno. Uma coisa que você quer me matar é falar para não usar terno. Terno e gravata, irmão. Eu sei que tem uns pastores que gostam, respeito, mas eu não gosto de usar esse terno e gravata. Não gosto. E aí, irmãos, um casal muito abençoado chegou perto de mim, me tirou para o cantinho assim, vem cá. E me colocou no cantinho e falou assim: a vestimenta do seminarista não está adequada para ir lá na frente. Eu vou arrumar um blazer para você. Irmãos, eu já fiquei pau da vida com aquele negócio. E aí, irmãos, vieram com um blazer. Nada contra o blazer bege, viu? Com um blazer bege, GG, e ficou assim em mim. Eu falei assim, não, peraí. Eu vou ter que ir lá na frente. Irmãos, isso tem foto registrando esse momento. Porque muitas pessoas atrelam santidade ao modo que eu visto, ou ao modo que eu não coloco, por exemplo, brincos, adornos. Ah, essa pessoa é santa, porque ela não faz isso, porque ela não usa o cabelo assim, o cabelo assado, usa esse tipo de roupa. É claro, irmãos, que a nossa vestimenta diz muito sobre a nossa santidade. Mas eu não posso padronizar alguém e julgar alguém
pelo modo que ela está vestida. Santidade, irmãos, não tem a ver com as manifestações públicas que eu expresso. Muitas vezes nós, na comunidade, no meio da comunidade, somos a santidade em pessoas. Erguemos as mãos, a gente chora, a gente baba, a gente ajoelha, mas quando a gente está sozinho, a gente revela a podridão do nosso coração. Tem gente que vem, prega, toca, canta, ministra, cuida das crianças, fica no som, fica na mídia, mas apenas vivendo uma vida de aparência. Santidade não tem a ver com as manifestações públicas. Em casa, essa pessoa sabe como é que é? Uma mula mesmo, irmão. Pensa numa mula. Não trata bem ninguém direito, responde, briga. Na faculdade, no colégio, é um pervertido. Compartilha os vídeos pornográficos, piadas imorais. Mas na igreja, na coletividade, é aquele irmão que está aqui, ó. Oh, Deus. E a gente olha e fala assim: que irmão santo. Mas santidade não tem a ver com as expressões públicas, mas tem a ver com quem você é no seu individual. Responda aí para você: quem é você quando ninguém está vendo? Quem é você lá no seu trabalho? Quem sou eu na minha comunidade, com os meus amigos da faculdade? Quais são os papos que eu estou falando lá com eles? Quais os comentários que eu estou fazendo? A santidade, irmãos, ela se revela no secreto. É no secreto que ela se revela. Santidade, irmãos, precisa ser algo que nós desejamos. Viver uma vida separada para Deus. Certa vez Jesus contou uma parábola. E eu já vou entrar no texto, tá, irmãos? Prometo não passar dos 30 minutos. Certa vez Jesus contou uma parábola entre dois homens. Um estava ali orando em voz alta, batendo no peito e dizendo: eu não sou como esses. Eu oro, eu leio a Bíblia, eu jejuo. Ele estava medindo a sua santidade naquilo que ele estava fazendo. E Jesus continua a história dizendo que havia um outro que estava quietinho no cantinho dele. Ele orava silenciosamente. Só a sua boca verbalizava algo. E Jesus olha para aqueles fariseus que estavam ali. Aquele ali é o que foi justificado. Aquele ali saiu daqui justificado. Não adianta, irmãos, nós fazermos encenação com Deus. Nós enganamos o pastor, nós enganamos os nossos irmãos, mas a Deus nós não enganamos, porque Deus conhece o mais íntimo e profundo do nosso coração. A santidade, ela não apenas revela uma ligação vertical com Deus, mas ela se revela no nosso cotidiano, nas práticas diárias que nós temos. O apóstolo Paulo, em Colossenses 3, do 12 ao 6, ao 12 ao 16, ele vai dizer que você e eu precisamos expressar a nossa santidade, tendo compaixão, tendo bondade, humildade, mansidão, paciência, perdão. Como você tem expressado a sua santidade, meu querido? Quem é você quando ninguém está vendo? Quem é você quando as luzes se apagam e você vai para sua casa? Quem é você quando está lá na sua internet sozinha, alto da noite? Quem é você aí, casal de namorado, que eu não sei quem é, quando vai levar a mina para casa?
Quem são vocês? Quem são vocês? Hoje, queridos, eu quero me ater ao texto. A gente já começa assim, né, irmãos? Eita glória, hein? Calma, irmão, tá tudo tranquilo. Vai piorar um pouquinho mais. Vai piorar um pouquinho mais. Porque, queridos, esse tema, para nós que somos jovens, ele está aí. E o que nós estamos fazendo da nossa juventude, irmãos? Quem nós estamos sendo? Vivendo uma vida hipócrita, mentirosa. Para que isso? Enganar quem? E o texto, irmãos, eu confesso para vocês, Isabela, que não sei quem separou o texto. Mas o texto, irmãos, dessa carta de Paulo aos Tessalonicenses, principalmente no capítulo 4, ele vai tratar de um assunto aqui que é comum para a nossa geração, adolescente e jovem. No capítulo 4, os primeiros versículos, até ali o versículo 8, que foi o tema, vou colocar como tema divisa, como a divisa aqui da nossa reflexão. Ele só vai tratar sobre imoralidades sexuais. O apóstolo Paulo vai falar para uma igreja sobre imoralidades sexuais. E é o meio, irmãos, que nós jovens, a nossa juventude está inserida. Irmãos, hoje eu vi uma coisa absurda. Olha o padrão que nós estamos vivendo. Eu vi hoje, antes de vir para cá, estava dando mensagem. Antes de vir para cá, não, mais cedo, pela manhã, estava dando uma revisada na mensagem. Eu não sei quantos viram aí a campanha do Burger King dos Dias dos Namorados esse ano. Você sabe, quem não viu? Quem não viu? Você sabe qual que é o marketing do Burger King esse ano? Apareça no drive-thru. Olha só, irmãos, que absurdo, a sociedade que nós estamos vivendo. Apareça no drive-thru, comprove que você traiu e ganhe um hambúrguer. Irmãos, isso está na mídia. Isso está na mídia. Como é que é? Traído e ganha um hambúrguer. Olha só, irmãos. Esse é o padrão que nós estamos vivendo. Essa é a cultura jovem que você e eu estamos inseridos. Você quer mais, irmãos? Mês passado foi mês da família, né? Eu falei e mostrei para os nossos irmãos. Eu não tive coragem de mostrar as reportagens. Mas hoje, você sabe que está em voga, no dia de hoje, uma palavra que é o poliamor. Você já ouviu falar nisso? Que você pode amar e se relacionar com mais de uma pessoa. Isso está na mídia. Outro escândalo que você quer ver relacionado ao que nós vamos tratar nessa noite. Há casamentos que são liberais. E a reportagem que saiu, irmãos, é que 2 casais vivem debaixo do mesmo teto. E existem planilhas de como deve ser o comportamento deles. E existem crianças lá dentro. É esse padrão, jovem, que nós estamos inseridos. E o que é que nós estamos fazendo? Participando desse meio? Sendo coniventes com isso? Vamos ao texto, irmãos. Primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 4. A partir do versículo 1. O apóstolo Paulo diz o seguinte a essa igreja de Tessalônica: quanto ao mais, irmãos, vocês aprenderam de nós como devem viver e agradar a Deus. E de fato estão vivendo assim. Agora pedimos e os encorajamos no Senhor Jesus, que continuem crescendo nisso cada vez mais. Pois vocês conhecem os mandamentos que lhes demos da parte do Senhor Jesus. A vontade de Deus é que sejam santificados e que se abstenham da imoralidade sexual. Cada um saiba controlar o seu próprio corpo de maneira santa e honrosa, não dominado pela paixão de desejos desenfreados como os pagãos que não conhecem a Deus. A esse respeito, ninguém prejudique o seu irmão, nem dele se aproveite.
como já dissemos e advertimos, o Senhor é o vingador quando se trata de todas essas práticas, porque Deus não nos chamou para a impureza, mas para a santidade. Portanto, aquele que rejeita essas coisas não está rejeitando o homem, mas a Deus que dá a vocês o seu Espírito Santo. Paulo escreve a essa igreja de Tessalônica, uma igreja a qual ele mesmo tinha fundado. E quando você vai olhar lá o livro de Atos dos Apóstolos, você vai ver que Paulo, durante 3 semanas, fica em Tessalônica, indo à sinagoga, pregando sobre Jesus, pregando sobre arrependimento, porém ele tem que sair fugido de lá de Tessalônica. Paulo foge daquele lugar, mas deixa ali homens e mulheres que haviam entendido sobre a mensagem do Evangelho. Quando você vai, por exemplo, no início do capítulo, você vai ver que a Tessalônica era uma igreja que tinha uma fé operosa, irmãos que trabalhavam, irmãos que honravam a palavra, irmãos que estavam influenciando, sendo exemplo, como diz o texto bíblico, a toda a Macedônia. Uma igreja simples, pequena, mas que estava sendo um exemplo para toda a Macedônia. Ou seja, eles estavam agora influenciando outras culturas, mas eles também estavam submersos, irmãos, na cultura de influência grega. Se você estudou já a história, você sabe como era o padrão cultural dos gregos: imoralidade, homossexualidade, tudo o que é mais ruim que você possa imaginar, estava inserido no contexto da influência grega que aquela igreja estava sofrendo. Mas o apóstolo Paulo diz a eles aí no primeiro versículo: irmãos, eu sei que vocês já estão caminhando, eu sei que vocês já entenderam a palavra de como vocês devem se comportar. O que eu estou falando para vocês, irmãos de Tessalônica, é que vocês se mantenham firmes. A minha palavra para vocês, irmãos de Tessalônica, é uma palavra de encorajamento, para que vocês se mantenham firmes. E a mesma palavra para vocês hoje, juventude. Eu sei que vocês conhecem a Bíblia toda, entendem muito sobre a Bíblia, sobre conceitos, sobre bases, sobre pilares. Não vim trazer nada novo para você. Eu vim apenas te encorajar, para que eu e você vivamos uma vida reta diante de Deus. Paulo ele continua falando no versículo 2: pois sabemos os mandamentos que vos recomendamos pela autoridade do Senhor Jesus. A vontade de Deus é esta, a vossa santificação. Por isso, afastai-vos da imoralidade sexual. Irmãos, precisamos entender que santificação, como já foi dito aqui hoje também, é um processo que acontece em nossas vidas. Quando nós nos entregamos a Jesus, cremos que Ele é o Messias, o enviado de Deus, nós somos justificados, ou seja, temos o perdão dos nossos pecados cancelado. O pecado foi vencido por Jesus na cruz, e agora passamos a viver uma vida de santificação, que é um processo. Enquanto nós estivermos aqui em vida, nós vamos passar por esse processo, e cabe a nós, irmãos, optarmos em ceder às pressões internas que muitas vezes nós temos, e às pressões externas que vão vir a nós. O escritor aos Hebreus diz, no capítulo 12, versículo 14: esforcem-se para viver em paz com todos e para serem santos. Sem santidade ninguém verá o Senhor. Olha só, como isso é profundo. Sem santidade ninguém verá o Senhor. Precisamos entender qual é a vontade de Deus para a nossa juventude. O que Deus quer de nós: uma vida separada,
uma vida de santificação. E o apóstolo Paulo diz a eles que Deus quer isso, e dá uma recomendação para eles: afastai-vos. É isso que você e eu temos vivido. Você tem se afastado de tudo aquilo que tem sido ofertado a você. Irmãos, nós estamos brincando com isso. A nossa palavra muitas vezes como jovem é assim: é só um pouquinho, é só uma vez, ninguém está vendo, ninguém vai saber. Eu quero te dizer que se você é um santo, foi lavado e remido pelo sangue de Jesus, ninguém está vendo, mas o seu Deus está vendo aquilo que você e eu estamos fazendo. Ele está vendo o que você está fazendo. Jovem, sabe essas conversinhas no WhatsApp que você está tendo aí? De vez em quando? Sei que não acontece todo dia não, mas de vez em quando. Deus está vendo. Deus está vendo. E a recomendação para nós, irmãos, é que nós precisamos afastarmos. Irmãos, o relacionamento, você que não é casado ainda, o relacionamento a dois é uma bênção, mas foi feito por Deus para a vida após o casamento. Foi feito para você desfrutar disso depois que você casar. Então, irmãzinha, irmãozinho, controle-se. Quando as pressões vierem lá, lembra-se dessa mensagem: eu tenho o Espírito Santo dentro de mim, eu preciso segurar a onda, eu preciso dizer não. E menina, eu vou te falar um negócio. Você, menina, preste atenção nisso. Muitas vezes você vai sofrer ataques do tipo assim: você me ama mesmo? Me dá uma prova de amor. Você me ama mesmo? Ah, faz isso aqui para mim. A sua postura, menina, é dizer não, é se afastar de tudo que pode trazer para a sua vida maldição, pode trazer para a sua vida uma gravidez indesejada, pode trazer para a sua vida frustração emocional, pode trazer para a sua vida abandono. E você precisa ficar ligada nisso. E você, jovem, para você, homem, você também precisa se afastar disso. Sabe essas cantadinhas de TikTok baratinho que você dá para as meninas? Você tem que parar com esse negócio, cara. Para com esse negócio. Irmão, nós não podemos brincar com o pecado. Se você achar que não queima o fogo, uma hora ele vai te queimar. Se afastem de tudo. Apóstolo Paulo, na primeira carta dele aos Coríntios, capítulo 6, versículo 19 e 20: acaso não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo, que habita em vós, e que lhes foi dado por Deus, e que vocês não são de si mesmos? Vocês foram comprados por alto preço, portanto, glorifiquem a Deus com o corpo de vocês. Não se deixe, menino e menina, ser influenciado por este mundo perverso que nós vivemos. Não se deixe. O apóstolo Paulo continua: cada um de vós saiba controlar seu próprio corpo de maneira santa e honrosa. Se nós estamos refletindo a graça, refletir aqui, irmão, não é sentido de ficar pensando, não.
Refletir é como nós fazemos no espelho. Refletir aqui, pelo menos no meu entendimento, como tive não é isso? Refletir é saber que alguém está olhando para você, e você tem que olhar para um padrão. Você tem refletido sobre isso? Cada um saiba controlar o seu próprio corpo. Irmãos, mais uma vez dizendo aqui, se o Espírito Santo habita dentro de você, é possível você dizer não. É possível você dizer assim: eu não quero, eu não vou, eu não posso, porque o padrão que nós seguimos, irmãos, é Jesus. Você muitas vezes vai ser taxado, irmão. Você vai ser taxado, na rodinha de amigos lá, você vai ser taxado. É melhor você ser taxado por eles, do que ser cobrado por Deus. É possível, jovem, você resistir à tentação de muitas vezes usar da moda e causar escândalo por onde você passar. Eu não sei se muitos tiveram acesso, irmãos. Irmãos, e aqui eu não estou sendo legalista. Os irmãos que me conhecem sabem que eu não sou fundamentalista. Não sou. Eu sou jovem. Mas quando muitas vezes nós seguimos a modinha que está hoje, nós vamos contra os padrões. Saiu esses dias no Instagram uma carta de uma mãe para a Universidade de Notre Dame, nos Estados Unidos. Olha só, uma mãe. E essa universidade é uma universidade católica dos Estados Unidos. E o conteúdo da carta, em minhas palavras, essa mãe estava revoltada com o modo a qual as meninas estavam indo para a faculdade. E eu te pergunto, uma faculdade católica, conceituada, e uma mãe escreve uma carta para a faculdade, exigindo que seja banida. Olha só, irmãos, não é decote, não é sainha, que seja banida, irmãos, mais uma vez, não sou eu que estou falando, viu? Depois eu mando o artigo para os irmãos. Que seja banida as calças legs da faculdade. Olha só o conceito daquela mãe. E aquela mãe recomendando a jovens: você não precisa mostrar o seu corpo para ninguém. Você não precisa mostrar a sua silhueta para ninguém. Ninguém precisa olhar para você e desejar você. Porque você agora é separada, você é santa, o seu corpo é santo. Você não tem que provocar ninguém. Eu confesso, irmãos, e aqui falando algo muito pessoal, eu não gosto muito de falar sobre particularidades. No início do meu casamento era uma tristeza. Esposa jovem, e gostava de se vestir de uma maneira mais assim, igual as jovens hoje em dia. E era uma briga constante lá em casa. Eu olhava assim e falava assim: olha, com você eu não saio assim não. Desse jeito eu não saio. Pode ficar emburrado, não pode chorar, pode. Irmãozinho, quando eu falo negócio eu faço. E durante muito tempo foi motivo de briga lá em casa. E eu falei assim: eu vou parar com esse negócio de falar. Eu vou começar a mandar se olhar na frente do espelho e verificar se o Espírito Santo aprova aquela roupa. E às vezes ela vinha toda: o que você acha? Eu falei assim: vai lá no espelho, vê se está bom. Pergunta ao Espírito Santo se ele está de acordo. E aí vinha com a resposta, a troca da roupa. Irmãos, talvez você não faça isso por maldade, irmão. Mas tem gente que está olhando para você, menininha novinha aí, ó. Tem muito pervertido que está aí na rua e está olhando para você. E você precisa agora se portar de uma maneira diferente.
não é ser usada pelo inimigo para causar desejo no outro. É se vestir de uma forma comportada, reverente diante de Deus. Irmão, sem legalismo aqui, sem fundamentalismo. Mas faça isso. Fala assim: Deus, está de acordo? Espírito Santo, está de acordo? Estou bem? Está legal? E se ele falar com você, irmão, troque a roupa. E serve para você, homem, também. Ah, só para mulher? Não, para homem também. Tem homem, irmão, você está usando aquelas calças que estão em chororó, sabe? Apertada. Para que isso, irmão? Você quer chamar a atenção de quem? Você quer provocar quem? Ah, pastor, é moda. Mas nós somos a moda. Nós não podemos nos moldar ao padrão desse mundo, irmãos. Pastor, você é quadradão, e não sou quadrado não, irmãos. Eu estou dizendo para você o que a Bíblia está falando para você nessa noite. Eu estou dizendo o padrão que Deus estabeleceu para nós. Fuja disso. Corre disso, irmão. Afasta desse negócio. Paulo continua dizendo, olha como é que esse negócio é sério, irmão. Versículo 6. Quanto a este assunto, ninguém seduza ou tire proveito de seu irmão, porque o Senhor castigará todas essas práticas, como já vos advertimos. E eu falo aqui especialmente para você que namora e está pensando em namorar. Se você está namorando e não está pensando em casar, sai fora. Se você está namorando, você não está nem aí para pensando em casamento, sai fora. Porque essa palavra aqui é para você, você está enganando. Você está se aproveitando da pessoa. O namoro cristão deve visar o casamento. Uma vez, irmãos, eu fui fazer um aconselhamento de um jovem. Olha só como é que é a mente. Ele namorava uma menina. Não acontece aqui, eu sei que não acontece, viu? Foi da minha realidade. Nunca passou na cabeça de ninguém aqui. Ele estava namorando uma menina da igreja, mas ele gostava da outra. Olha só o padrão, a mente. Namorando uma, gostando da outra. E aí nós fomos conversar, um bate-papo bem legal, bem aberto. Irmãos, você sabe qual foi a palavra daquele jovem para mim? Ah, pastor, estou fazendo nada, né? Olha o padrão, irmãos. Isso tudo, irmãos, eu entendo que o pecado que está dentro de nós é que faz isso. E é por isso que nós precisamos romper com isso. Então você que está namorando e está pensando em namorar, olhem visando o casamento. Sentem mesmo, alinhem o negócio. Fala assim, olha, a gente vai casar, você quer casar, né? Ah, mas a gente não tem dinheiro, a gente só estuda. Começa, irmão, a estudar, estuda mesmo, batalha lá. Estuda, faz concurso. Mas precisa ter um propósito. Namoro cristão precisa ter um propósito. Não é para ficar dando beijinho na boca, só ficar dando beijo na boca não, irmãos. Tem que ter um propósito. Tem que ter um fim, que é o casamento. Você está trabalhando nisso? Você está pensando nisso? Se não é, irmão, fala assim, chega para ela, chega para ele, assim, olha, eu gosto de você é legal, você é bonitinho, você é bem arrumado, cheiroso, mas ó, vamos separar cada um pro seu lado, acho que é melhor. Vamos seguir, você segue sua vida, eu sigo minha vida, e melhor. Não tire proveito do outro, irmãos. Isso são palavras do apóstolo Paulo àquela igreja de Tessalônica. Pois Deus não nos chamou, versículo 7. Pois Deus não nos chamou, não nos convocou para a impureza, mas sim para a santificação. Irmão, todas as vezes que nós cometemos pecados de forma deliberada, sabe o que nós estamos fazendo? Olhando para a cruz e dizendo, Jesus, eu estou me lixando para aquilo que o Senhor fez por mim. Eu não estou nem aí para aquilo que o Senhor fez por mim. Todas as vezes que você peca de forma deliberada, você está anulando o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário por você. É como se você não se importasse.
É como se eu não me importasse. E sigo o que eu quero, o meu pensamento, a minha ideia. Como você, irmãos? Qual é o valor que você tem dado a isso? Qual o valor que você tem dado ao sacrifício de Jesus na cruz do Calvário por você? O que é que você tem refletido? Qual o padrão que você tem refletido? Pensa aí, irmãos. Jesus nos chama hoje, irmãos, a uma mudança de comportamento, a uma mudança de pensamento, a uma mudança de atitudes, se nós queremos viver esse padrão de santidade que Ele requer de nós. Para a gente concluir, o apóstolo Paulo diz: portanto, aquele que rejeita estas minhas orientações, não está rejeitando o homem, mas a Deus que vos outorga, que vos dá o seu Espírito Santo. Talvez você saia daqui e diga assim: que cara chato. Que palavra chata. Eu quero te dizer que você não está rejeitando a mensagem de um pastor. Quero te dizer que você está rejeitando a palavra de Deus. Eu quero te dizer que você está rejeitando a graça que foi outorgada naquela cruz do Calvário em nosso lugar. A minha oração, que desde quando Isabela me trouxe essa proposta desse tema, é que nós de fato venhamos olhar para a cruz de Cristo e seguir o padrão que é Ele. Enfrentou tudo aquilo que nós enfrentamos, passou pelos mesmos dilemas, jovens, que você passa, que eu passo, e mesmo assim, nele não foi encontrado nenhum pecado. Pastor, eu vacilei. Pastor, eu errei. Eu dei uma escorregada, pisei na bola. Volte, irmãos. Volte, conecte o seu olhar de novo com o coração do Senhor. Conecte o seu coração de novo com o Senhor e volte. Não deixe que esse pecado vire no seu coração uma iniquidade. Porque iniquidade é você fazer, e você não mais se arrepende daquilo. Porque você está acostumado. Você se acostumou com esse negócio. E está confortável para você. Porque ninguém sabe, ninguém viu. Está tranquilo. Que nessa noite, em nome de Jesus, você, jovem, possa voltar e conectar novamente o seu coração com o Senhor. Que o Espírito Santo que habita dentro de você possa nessa noite te incomodar. Para aquelas práticas que você tem cometido. Eu sei que está passando na sua mente várias coisas, várias situações. Volte o seu olhar para o Senhor nessa noite. Clame pelo perdão dEle. Fala: Deus, me perdoa, eu vacilei, estou vacilando, mas eu quero voltar. Se você é jovem, está namorando, é namorado, está aqui nessa noite e escorregou, pisou na bola. Eu sei que as pessoas muitas vezes impõem a mão para você e te colocam um jugo. Eu quero te dizer nessa noite que o Senhor perdoa vocês de todo o pecado. Ele perdoa, mas escolham mudar de vida. Escolham abandonar isso e voltar a olhar para o Senhor. É possível, irmãos. É possível. Que essa palavra, irmãos, possa encontrar morada no coração de cada um de vocês nessa noite. Que o Espírito Santo possa fazer brotar no seu coração novamente o arder de estar na presença dEle e viver uma vida de santidade ao lado de Jesus. Se você puder, coloque sobre os seus pés. Eu não vou chamar ninguém aqui à frente, não quero expor ninguém, mas eu gostaria de orar por você. Eu quero orar por você que está vivendo alguma dessas circunstâncias que nós falamos aqui nessa noite, e você vê que está difícil de sair. Você não mais consegue se libertar daqueles videozinhos que rolam no seu celular alta madrugada.
Você não mais consegue se libertar daquelas conversas, daquelas frases. Você está preso. Você até tenta, você até quer, mas você está preso. Eu queria orar por você. A igreja está em oração pela sua vida, então ninguém vai ver a sua reação nesse momento. Ninguém vai ver que você está clamando a Deus por libertação. E jovem, se está difícil, procure alguém. Se você está vivendo essa vida que eu falei aqui, de promiscuidade, de imoralidade, procure na sua igreja alguém da sua confiança. Chega nessa pessoa e diz: olha, eu estou vivendo isso, eu não estou conseguindo me libertar disso mais. Casal, se é a sua situação, chegue no seu pastor: pastor, me ajuda a gente, ora com a gente, pastor, nós estamos precisando de libertação. Se é o seu caso, irmãos, se alguém tem vivido aqui preso a algum pecado, alguma imoralidade que tenha atrapalhado a sua santidade, que tenha atrapalhado você de ser santo como Jesus é, como o nosso Deus é, expresse isso para o Senhor agora. Expresse isso para Ele, nas suas palavras, na sua oração agora. Diga para Ele: Deus, o que esse cara falou aí é verdade, eu estou vivendo assim, está difícil, estou vivendo uma vida miserável, sem padrão, sendo influenciado pelo mundo. Fala com Ele, queridos. Fala com Ele, jovem, adulto. Clame por Ele para libertar você. Deus, em nome de Jesus, eu quero te agradecer mais uma vez pelo privilégio que nós temos de cultuar ao Senhor, de buscar ao Senhor como igreja. Deus, em nome de Jesus, eu oro por cada um desses adolescentes, desses jovens que estão aqui nessa noite, Deus. Eu sei que muitas adversidades, ó Deus, eles têm sofrido, ó Deus. Eu sei que muitas batalhas, ó Deus, pessoais, eles têm sofrido. Mas eu clamo, ó Deus, pelo sangue de Jesus, vertido na cruz do Calvário em nosso favor, ó Deus. Derrame sobre eles, Deus. Que a graça do Senhor Jesus alcance esses corações, Deus. Deus, que nessa noite nós possamos mudar, ó Deus, o nosso comportamento, mudar as nossas ações, mudar a nossa vida, Deus, e buscar viver uma vida de santidade ao lado do Senhor. Deus, em nome de Jesus, se alguém está aqui nessa noite precisando de ajuda, Deus, muitas vezes a vergonha, Deus, tem impedido essa pessoa de procurar por socorro. Deus, que o Teu Espírito Santo nessa noite possa, Deus, fazer brotar no coração dessa pessoa o desejo, Deus, de procurar ajuda, Deus, de procurar socorro, ó Deus, no pastor, no líder da juventude, ó Deus, no irmão querido, ó Deus. Mas em nome de Jesus, não deixe, ó Deus, essa pessoa viver, ó Deus, voltar para casa e continuar cometendo os mesmos delitos, os mesmos pecados, ó Deus, que outrora cometia. Deus, que em nome de Jesus, nós tenhamos uma juventude sarada, ó Deus, uma juventude que impacte, ó Deus, por onde passar, que as portas do inferno, ó Deus, estremeçam ao saber que nós, como igreja, estamos, ó Deus, impactando o mundo, ó Deus, estamos impactando a nossa geração. Perdoa os nossos pecados, Deus. Assim nós oramos e nós te agradecemos pelo privilégio que nós temos de te servir como igreja. Em nome de Jesus, amém e amém. Você pode se sentar, queridos. Graças a Deus. Quero passar a palavra aos nossos irmãos. Que Deus assim abençoe as nossas igrejas aqui representadas, viu? Deus abençoe.